O nome para então, como está sendo aqui, deixa eu ver lá. Quer mais esse? Uma puxadinha de Pedro. Beleza, acho que tá bom, porque se até conseguir arrumar uma pecinha que você encaixe nele ali e de onde seria hipoteticamente, né, o microfone, aí tem uma saída dessa. Aí você pode cabear um fio dali e jogar um microfone direto aqui. A gente está tentando lutar contra os QRM que a gente fala, né, que é o som ambiente, né? Mas aqui hoje parece que os pernilongos deram uma folga, tá sem ventilador aqui, né? Então tá com um somzinho aqui. Quando tá chovendo, mano, você tá pregando aquele barulhão assim, né? Mas o filme tava suave, então tudo bem. Mais uma vez, né? É um prazer estar com vocês, é um prazer estar compartilhando com vocês as coisas que Deus tem feito na minha vida, a começar desse lugar, né? Deus tem me levado já a alguns outros lugares aqui em Caraguá, ministrando para pastores, ministrando para presbíteros, diáconos, trazendo aquilo, resultado de 20 anos de bagagem, de experiências positivas e negativas, e aquilo, em 2 Timóteo 2,2, aquilo que eu vi, aquilo que nós ouvimos de homens idôneos, isso mesmo transmitia a outros, não é? Então, fazendo o princípio do vaso comunicante, né? Aquilo que a gente recebeu, a gente está transmitindo, com aquela mentalidade, a menor visão de Deus, uma igreja é uma cidade. Então, Deus não vê denominações, Ele fala, a igreja de Caraguatatuba, a igreja de Ubatuba, a igreja de Ilhabela. Então, porque a menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade. Ok? Então, ele nunca pensa de uma maneira denominacional, regional. É sempre a cidade de Filipenses, Filepo, a cidade de Éfeso, a cidade de Corinto. Para ver que ele sempre, as epístolas eram dedicadas à cidade, aos santos eleitos de Corinto, aos santos eleitos de Caraguatatuba. É isso que Deus tem colocado no coração, nessa visão apostólica e profética. É isso que eu tenho batalhado pela unificação da igreja, trabalhando as plataformas apostólicas e proféticas, uma igreja que vive o reino, manifesta o reino, ou seja, a igreja para fora das 4 paredes, okay? Pelo governo dos 5 ministérios, está lá em Efésios 4:11, de 11 a 18, e Jesus mesmo deu para a igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. Então a igreja de Cristo tem que ter apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Aí ele fala, a mim eu cuido do meu jeito, a de vocês cuidam do jeito que vocês quiserem. Então a gente tem lutado pela plataforma da Bíblia. A Bíblia fala isso, não é questão denominacional, desta ou daquela tendência. Então, se você quer viver o evangelho do reino, então você tem que fazer do jeito que o rei do reino mandou. Não existe outra maneira. Porque qualquer uma dessas 5 graças, se você exercê-la 100% da sua potencialidade, você vai estar demonstrando somente 20%. E a igreja, a noiva, precisa do 100% de Cristo. Foi por isso que ele morreu na cruz. Foi por isso que ele constituiu. Quando você vai ler lá, para que não fosse como menino, levados por vento de doutrina, até que chegasse mais à estatura de varão perfeito. A pergunta que eu faço sempre é, a igreja já anda na estatura de varão perfeito? Não, não anda. Então ainda é necessário os 5 ministérios da igreja. O governo do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente tem percebido numa visão global, a igreja está muito mais na mão dos homens do que na mão do Espírito Santo. A igreja está vivendo um tempo daquela igreja de Apocalipse. Acho que é de Laodiceia, se eu não me engano. Eis que estou à porta e bato. Olha. Deus está falando com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Posso entrar na minha igreja? Porque nossos sistemas eclesiásticos
nossos sistemas pensantes, a nossa estrutura litúrgica, tem colocado o espírito da igreja para fora dela. Agora chegando o tempo de colocar ele para dentro. Agora, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar de espaço e tempo. Ou eu governo, ou o Espírito Santo governa. Não é verdade? Então, qual é o resultado disso? A gente está vendo igrejas cheias, mas, no entanto, não provoca mudança. Ela não faz diferença na cidade. Você pode ver que nas igrejas da Bíblia, elas faziam diferença na sua cidade. Modificavam as cidades. As cidades eram alteradas pela presença daquela comunidade lá. A comunidade não vivia para agregar gente para dentro dela. Ela vivia para as pessoas que estavam lá dentro fazer diferença fora das 4 paredes. Que é assim que a gente muda uma cidade. A gente não muda a cidade agregando gente para dentro. Esse é o sistema Babel. A gente muda uma cidade. Gente, são as 3 bases fundamentais do apóstolo Cristo Jesus, porque Jesus foi apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Os 5 dons estão nele. Ele fez 3 coisas. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Depois que ele vem e fala, vinde após mim, 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, ele fala, de meu nome. 3 anos e meio de impartição, andando com ele, comendo com ele, assimilando a cultura do rei, do reino. Há 3 anos e meio depois, saem e manifestam Cristo. E diz a palavra de Deus, e se maravilhavam da doutrina dos apóstolos. Confere? Está escrito isso na Bíblia de vocês? Está escrito ou só na minha? Está escrito, não está escrito? Agora, pergunto. O que eles falavam? O que eles pregavam? Porque o Velho Testamento já não fazia mais parte da graça. Então já não era mais a lei sacerdotal. E o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Se as 613 leis já não era mais, porque já não era mais pela observância das 613 leis, mas era pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se já não era mais pela lei, e a graça ainda não havia sido redigida para que pudesse ser pregado, do que se maravilhava. Quando a gente vai entendendo isso, você vai ver que os apóstolos e profetas do começo da igreja, e o que eles pregavam? Eles pegavam a lei e trazia revelação da lei. Isso é isto. Isto é isto. Por que se maravilhavam da doutrina dos apóstolos? Porque eles revelavam o que estava por trás da lei. Porque o que diz a palavra, a letra? Mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, que fazia o quê? Avivava a letra. Transformava L-O-G-O-S, transformava Logos em R-H-E-M-A, em rima. Por isso os sacerdotes não gostavam dos discípulos, dos apóstolos. Porque os cabeção estudavam a Torá 30, 40 anos. Mas não tinham revelação. E no entanto os apóstolos, os improváveis, quando abriam a boca, falavam com tamanha autoridade, porque falavam com revelação. Eu acho muito interessante isso. Sabe? Eu gosto muito sempre daqueles trechos na palavra de Deus que diz assim, né? E o rei tetrarca, o governador, era não sei quem lá, e acontecia 1000 coisas, porém a palavra do Senhor veio ao Zé Ruela. Eu acho legal, Deus assim, ó, era o rei tal, era o sacerdote tal que estava, mas a minha palavra eu falei com aquele improvável. Aí Deus levanta aquele improvável e vem a minha palavra do Senhor dizendo, você, rapaz, então que você é? Qual o instituto teológico? Qual a linha sacerdotal? Falar, não tenho não, mas quando eu abro a boca, a unção vem. Não estou indo contra
estudo da palavra. Eu que jamais iria contra o estudo da palavra. Mas dizendo que é um tempo de uma unção governamental. É um tempo da gente falar. 5 dons ministeriais não são cargos, são encargos. Não é eu tenho o cargo de apóstolo, eu tenho o cargo de profeta. Não é o cargo, é o encargo. Apóstolo e profeta não trabalha com o que é aparente, com a liturgia de uma igreja. O apostólico e profético trabalha com um fundamento. É a diferença da ação para motivação. Tem muitas igrejas trabalhando com uma ação boa, porém com uma motivação perversa. Então Deus está reformando, colocando os seus fundamentos. E isso cabe em nossas próprias vidas. Porque se eu fiz coisas boas, porém com a motivação errada, o prédio caiu, a casa caiu. E por isso muitas vezes nós estamos em situações difíceis em nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos. Porque quando eu falo a igreja, eu estou falando do ser humano, porque nós somos a igreja de Deus. A igreja de Deus diz que você é o templo. Você é o templo. Você é o templo. Eu sou o templo. Então, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, não é para edificar a igreja no sentido templário, mas é para edificar a igreja. Então, de uns tempos para cá, de uns meses para cá, Deus tem batido muito forte isso. Edifica a minha igreja. Edifica a minha igreja. E não é com doutrina, com usos e costumes. Não é com sectarismo, com divisão. Mas a gente edifica a igreja com fundamento. E pouco me importa o sistema litúrgico da Assembleia de Deus, da Brasil para Cristo, da Cristo Vive, sem Cristo. Eu não me importo mais com a liturgia. Tive que estudar isso. Mas eu não me importo mais com a liturgia, porque eu olho mais o fundamento. Qual é o fundamento que está se fazendo essa obra? Qual é o fundamento? Qual é a base pela qual a gente está fazendo tal coisa? Porque Deus não está no negócio de abençoar a pessoa. Deus está no negócio de estabelecer o reino. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade de quem? Dele, não nossa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, looks like, como é no céu. Então eu não posso fazer aqui segundo métodos humanos. Não é porque o João de Almeida fez lá no Maranhão um negócio que funcionou que eu vou fazer aqui. Que é a revelação de Deus específica para ir naquele lugar. Cada um de nós tem que ter uma revelação específica de Deus, um rema, uma revelação específica. O que eu fiz como Deus me libertou das drogas, foi uma experiência pessoal. Eu posso dar um testemunho de como Ele me libertou. Agora não posso fazer disso uma doutrina, né? Senão você detector de uma doutrina. E se você não for liberto, como eu fui liberto, então você é um herege. Entende como é que nasce uma tendência? A gente tira a liberdade do Espírito. Porque Deus falou comigo de uma tal maneira, eu não aceito que Deus fale com você de outra maneira. Então Deus tem nos chamado a uma liberdade. Por isso que Deus tem me chamado a fazer fundamentos. Deixam fazer do jeito que eles querem fazer, contanto que o fundamento seja correto. Deus adora, por isso que Deus deu 12 tribos. 12 tribos são 12 visões diferentes. Você lembra das 12 tribos de Israel? Porém, elas tinham uma metodologia diferente de caminhar. Mas quem via o povo de Israel. 12 maneiras diferentes de caminhar no deserto. Mas todas elas tinham uma em comum. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Yehova. Ouvi Israel. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém? Posso começar a pregar? Não? Pode. Acho que eu vou começar a pregar agora. Vamos lá. Porque é a apresentação do negócio. Vou tirar esse copinho daqui que eu sou louco. Vamos lá no livro de Filipenses. Livro de Filipenses é um livro que eu particularmente gosto muito dele.
Gosto muito de Efésios. Eu me identifico muito com o livro de Efésios. Eu acho que quando vocês não tiverem nada que fazer, vai ler o livro de Efésios. Sabe por quê? O livro de Efésios é um resumo da igreja. Quando você pega o livro de Efésios, você tem uma visão, um resumo de como se construir uma igreja, de como ter uma igreja bem fundamentada, né? Como você fluir nos dons ministeriais. A escola está lá. Quem sabe está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. É o fundamento. Vocês vão ouvir falar muito nisso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Então, voltando ao 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Guardem bem isso. Aonde que ele abençoou vocês? A mim? Nas regiões celestiais. Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, aonde está? Nas regiões celestiais. Ok? E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, eu não nasci do meu pai e de minha mãe. Onde que eu nasci? Aonde que eu vou nascer? Oi? No céu. Então, se eu morrer com Cristo, eu vou para o céu ou estou voltando? Estou voltando. Porque lá é a matriz. Mas então por que acontece essas coisas erradas comigo? Por causa da desobediência de Adão, que gerou em mim, na minha descendência adâmica, uma maldição. Okay? Que quando eu aceito Jesus como uma condição de remissão adâmica, sai de mim essa essência adâmica e volto a ser aquilo que eu fui. Então eu não tenho que tentar me esforçar para ser bom. Tem muita gente que pensa que é ruim e está tentando se esforçar para ser bom, quando na verdade você nasceu bom. Você que está tentando ser ruim. Eles falam, para de tentar ser ruim, pai, você é bom, velho. Você é livre que está tentando fazer que é escravo. E para isso, está escrito que Deus concordar na terra, será concordado no céu, né? Então o capeta fala com você, é verdade, você é ruim mesmo. Porque ele está falando só o que você quer. Mas é chegado o tempo de Romanos 8:32. É o tempo de a gente conhecer a verdade. João 8:32, desculpa, João 8:32. É um tempo de conhecer a verdade. Verdade de quem ele é, verdade de quem eu sou, verdade de a quem eu fui enviado. São as três verdades. A maioria das vezes nós passamos apertos na nossa vida, fases de tristeza absoluta em nossas vidas, que a gente se perde nessa verdade. Porque às vezes a gente fica tanto tempo em doutrina, e não é revelado uma mente apostólica. E a mente apostólica, o evangelho é simples, é quem Deus é, quem eu sou e a quem eu fui enviado. A nossa dinâmica de vida está baseada em quatro lugares. São 4 lugares da nossa existência. O primeiro lugar da nossa existência é o Cronos. O que é o Cronos? Cronos é o relógio cronológico, é o nosso tempo. É o tempo que você está vivendo a sua vida. Ok? Você está vivendo a sua vida. Fora esse, vem o próximo, que é o Kairos,
Muitos de vocês já ouviram falar. O que é o Kairos? O Kairos é quando Deus entra no nosso Cronos e começa a nos atrair para Ele. Nós somos atraídos. É o tempo Kairos de Deus. Não é mais o meu tempo, é o tempo de Deus. Deus já está junto comigo na pegada. Eu ainda não o conheço, mas Ele está me atraindo para Ele. Ele está me atraindo para a cruz. Aí eu tenho um encontro com Cristo na cruz. Aí quando eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, aí eu ganho o passaporte, aí eu ganho a possibilidade de entrar no terceiro lugar, que é o Ion. O que é o Ion? E na plenitude dos tempos, fez Deus Pai convergir em Cristo Jesus o céu e a terra. O Ion é o lugar da habitação de Deus Pai, onde está o trono de Deus. Onde na presença dele, a glória, majestade, força, honra, todos os recursos para mim, porque ele me fez, ele fez você, ok? Ele fez você, e paralelo ao que ele fez um pacote com tudo que tem a ver com a sua vida. Está escrito no Velho Testamento que Deus escreveu um livro a vosso respeito. Sabiam disso? Deus escreveu um livro a teu respeito? Sabiam disso? Sim ou não? Sim. Um não. Quantos não? Você também não? Sabia? Sabia? Luizão sabia. Sabia? Sabia? A maioria ganha. Sabe? Deus escreveu um livro. Então o que eu tenho a fazer? Se Deus já escreveu um livro a meu respeito, Tex ia nascer em 1962, fazer isso, no ano tal. Ele escreveu um livro a meu respeito. Então, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu saí da escravidão de uma vida de inferno, que inferno é um lugar em que você está afastado da presença de Deus. Estão entendendo isso? Inferno é qualquer lugar que você está afastado de Deus. Estão entendendo? Então ele nos tira do inferno, ele nos tira dessa distância e nos coloca nesse lugar chamado Ion. E nesse lugar, e na plenitude, e na presença de Deus, a plenitude, aí eu entendo que ele existe. Ele se torna real, não uma experiência religiosa, mas uma experiência pessoal. Ele se manifesta a mim. Ele se manifesta a mim. Me manifesta a mim. Porque uma coisa é aquilo que seu pai, sua mãe biológica, a sua família, os seus entes, os seus amigos falam a teu respeito. E outra coisa é o que Deus fala a seu respeito. Aí quando você ouve, gente, não é nada que se compara quando sai da boca do Abba Pai, quando ele fala o seu nome. Glória a Deus. Cara, aquilo vem como um raio. Você lembra quando Jesus sai da água do batismo, abre os céus, e aquela voz de cima fala assim: este é o meu filho amado, a ele ouve. Olha só, mano. Olha só que... Pensou, cara? Você está num lugar, de repente as 5 caixas umas caixas acústicas celestial do tamanho do Canadá, sai do céu. Este é o meu filho amado, este é o meu Luizão amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Nossa, imagina, o camarada vai crescer para 2,5 metros de altura, velho. É isso aí, mano, é nóis, velho. Olha a carga de autoridade. O chefe da bocada, o chefe celestial, fala, é para ouvir o meu filho, mano. Olha a carga de autoridade, de paternidade, de identidade. Que é a outra plataforma do ministério apostólico e profético. Paternidade. Não sacerdócio. Não pastor. Não tenho nada contra pastor. Tá de Efésios. Paternidade.
Que Paulo fala, ainda eu posso ter vários pastores, contudo não teria muitos pais, porque paternidade é um som. Você pode ter paternidade biológica, paternidade ministerial, paternidade espiritual. Por quê? Quando Deus quis derrubar o gigante, Ele mandou um menininho, Davi. Deus, quando quis derrubar um faraó, mandou um velho, Moisés. Mas quando Ele quis destruir o pecado do mundo, Ele mandou seu próprio filho. Esse é o princípio da autoridade. Eu tive o privilégio de estar ministrando numa igreja e estar no mesmo palco, que o pessoal chama de altar, para mim é plataforma, que altar é meu coração. Na mesma plataforma estar eu, o meu pai espiritual e o pai espiritual do meu pai espiritual. Eu naquela época tinha 30, Thomas devia ter uns 50 e o pai espiritual dele 70. Três gerações assim, mano, uma atmosfera ficou no ar tremenda. Nem por Bíblia para ser pregada, mas porque tinham 3 gerações. Sempre que Deus se manifesta aos seus, o que Ele fala? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que Ele quer dizer? Eu sou um Deus geracional. Quando Ele olha para você, brother, Ele não vê você, Ele vê o seu filho e o filho do filho do seu filho. Nada que é de Deus para em você. Comece em você. Comece em você. Por isso que é importante você estar aqui. Por isso é importante você crer nas Escrituras e viver a verdade que Ele tem. Porque você tem filhos e filhos e filhos que dependem do seu posicionamento. Você não é sozinho, exclusivo. Porque se você nasceu com um propósito de Deus e se permanece vivo, é porque ali do processo, do propósito. E o que é mais gostoso? Tudo que você precisa, toda a tua provisão está dentro do seu propósito. A nossa maior desilusão é tentar encontrar alguma provisão. Quando eu falo provisão, eu falo alegria de vida, sabe, satisfação. Toda a nossa provisão, ela está escondida dentro do propósito de Deus. E a nossa maior perda de tempo é tentar ser feliz fora do propósito, que é o que Satanás quer. Como é que Satanás tentou Jesus? Jesus estava com fome. Jesus fala, mano, você está com fome? Faz um lanche aí, mano. Faz um X-pedra aí, X-rock. Jesus falou, não faço não. Que também está escrito, velho. Por quê? Satanás, como é que Satanás age em nós? Ele nos tenta com a lógica. Você está com fome, come. Está com sede, bebe. Estão entendendo como é que ele tenta, gente? Satanás não vai tentar você com coisas ilógicas. Ele vai tentar você na lógica. Por isso que a Bíblia é um livro de louco. Que a palavra de Deus já foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu me converti. Que a palavra de Deus é loucura. Foi loucura. Foi domingo à noite para aceitar Jesus, né? 1986, eu li. Pô, a palavra de Deus é loucura, meu. Pô, eu sou louco mesmo. Então eu me identifiquei com o livro. Porque esse livro é para louco. Porque no reino de Deus, quem chora é que é feliz. Quem é pobre é que é rico. Quem é feio é que é bonito. Quem é deixado de lado é que está como adorador. O livro, as coisas de Deus é todas de perna para baixo, né? Nós estamos de perna para cima. Está entendendo? Então, quando nós começamos a nos converter dos nossos maus caminhos, que os maus caminhos não tem a ver com caminhos maus. Maus caminhos são aqueles que parecem ser bons. Muitas vezes, eu pratiquei coisas que aparentemente eram boas. Porém, Deus não estava nisso. Eu me dei mal.
Porque nem tudo que é bom é de Deus. E nem tudo que é ruim é do inimigo. Por isso eu me identifico com uma definição de santidade. Quem sabe dizer aqui o que é santidade? Separado. O que mais? Mas na prática, o que isso tem a ver na vida de vocês? Eu gosto muito que tem certas perguntas que eu faço que o pessoal já responde na ponta da língua. Quando eu falo que é a fé é a certeza. Já vem em Hebreus 11:1. Tem certas coisas que a gente fala, mas ainda não se dá conta. Né? Então, santo é separado. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? Traduz isso na sua vida. Do que você se separou? Está separado de buscar primeiro o reino de Deus. Separou do mundo. A palavra de Deus fala: sede santos como foi santo. Jesus comia com prostituta. Comia com pecadores. Ele não separou do mundo. Ele vivia enfiado no mundo. Ou estou errado? Então ele vai se separar do mundo. E agora? O que é ser santo? Consagrar minha vida a Deus. Isso não é ser santo. Isso é obrigação. O que é ser santo? Eu faço essas perguntas para fazer a gente pensar. Que a Bíblia é meditação. O que Deus falou para Josué? Medita no livro dia e noite. Muitas vezes a gente pratica, fala, mas não sabe o que está fazendo. Por isso que não dá certo o bagulho, mano.